Em alguns lugares do Brasil, o tempo virou completamente de ontem para hoje. O sol e o calor escaldante deram espaço para o céu fechado e para o frio. Gente, teve cidade onde a temperatura despencou até 20 graus. Vamos com as informações do tempo com Marco Antônio Mendes. Aqui em São Paulo, depois você vai mostrar, né? Mas tem que antecipar já isso. Foi de 35 para 25 na mesma hora. 10 graus a menos. Foi uma diferença brutal que a gente sentiu aqui. É incrível isso. Não teve quem não sentisse essa diferença na temperatura, uma queda bem significativa. Minha sorte, Márcia, é que eu não cheguei a guardar todas as minhas roupas de inverno ainda, então dá para poder usar nesses próximos dias. Para a gente ter noção, na região sul, várias cidades amanheceram com termômetros abaixo dos 5 graus. Aqui no sudeste, a massa de ar polar continua avançando sobre a região. Deixa eu mostrar para vocês o que aconteceu em São Paulo de ontem para hoje. Olha só, ontem, a 1h da tarde, a gente atingiu os 35 graus. Essa aqui foi a maior temperatura do ano. À meia-noite, a gente foi dormir aqui com a temperatura nos 26 graus. E justamente essa aqui foi a máxima registrada hoje. Máxima que geralmente é registrada à tarde. Hoje, então, excepcionalmente, foi registrada na madrugada. Aí, à medida que o dia ia passando, as temperaturas iam despencando. À 1h da tarde, justamente 24 horas depois de a gente ter batido aquele recorde, a gente chegou aqui aos 20 graus. E a temperatura mínima ainda nem foi atingida, ela deve ser ali por volta das 10 horas, meia-noite, com cerca de 14 graus. Outras capitais também sentiram essa queda. Ontem, à 1h da tarde, veja, Curitiba estava aqui com quase 30 graus. Hoje, nesse mesmo horário, só 12 graus. Veja, quase 20 graus de diferença aqui de um dia para o outro. No Rio, a gente viu aqui dos 39 aos 28 graus. Cuiabá e Campo Grande não sentiram esse frio como a gente está sentindo nessas outras capitais, mas tiveram um belo de um alívio, porque as temperaturas estavam ali beirando os 40 graus, Márcio. E para amanhã, ladeira abaixo, vai continuar fazendo frio? Puxa o cobertor, vai continuar bastante frio ainda. A gente tem essa tendência de frio pelo menos nesses próximos dias. No sul do Brasil, vão ser temperaturas dignas de inverno. São Joaquim, na Serra Catarinense, o amanhecer deve ser de apenas 3 graus e até com chance de geada. Cidades do Rio Grande do Sul e do Paraná também devem amanhecer muito geladas, entre 7 e 10 graus. Vamos ver agora como é que ficam, então, algumas capitais. Porque Porto Alegre, as temperaturas devem variar dos 10 aos 22, Florianópolis tendo máxima de apenas 20 graus e nessas duas capitais aqui não chove. Mais frio ainda deve fazer em Curitiba e também em São Paulo. Vai ser uma quarta-feira com céu bem fechado nessas duas cidades e com chuvas ao longo do dia. Aliás, falando em chuvas, no centro-sul do país, as chuvas elas vão se concentrar nessas áreas que a gente vê aqui em azul no mapa, desde o sul de Mato Grosso do Sul, passando por todo o estado do Paraná, muita chuva no Paraná, boa parte de São Paulo. Agora, no Rio e em Minas, o céu fica bem encoberto e com algumas pancadas isoladas durante a tarde, Márcio. E até que ponto essa chuva consegue ir para o restante do país que continua quente e seco? Márcio, infelizmente dessa vez essa frente fria não veio com uma força suficiente para poder criar aquele corredor de umidade que deixasse com que essas nuvens um pouco mais carregadas chegassem nesses lugares. Então, a tristeza é essa, continua muito quente, continua muito seco nessas regiões. E aí o grande problema é que continua tendo muitos incêndios florestais. Em Minas Gerais, o fogo consome há 3 dias a Serra de São José. Bombeiros e brigadistas têm dificuldade de combater as chamas pelo relevo e também por causa dos ventos que ficam mudando de direção a todo tempo. A preocupação é que o incêndio possa se aproximar de casas que ficam entre Tiradentes e também em São João del Rei. E a umidade do ar continua crítica em todas essas áreas que a gente vê aqui em laranja, é praticamente quase todo o país. Umidade abaixo dos 20%, sendo que o ideal seria a umidade ali na casa dos 60%. Mas tem uma boa notícia a caminho. Na semana que vem, as chuvas finalmente devem ganhar um pouco mais de corpo, um pouco mais de volume e se espalhar aqui pelas áreas mais centrais do Brasil. Isso, claro, Márcio, vai ajudar a aliviar um pouco o calorão, essa situação de secura também. Sim. Mas isso ainda é uma tendência, não quer dizer que de fato vá se confirmar, mas a gente já vê uma luz no fim do túnel, chuvas chegando
no interior do Brasil. A temporada de seca vai ficando para trás. A umidade está chegando, está se estabelecendo, chuvas um pouco mais frequentes e generalizadas vão começar a cair. E a gente está precisando disso mesmo. Obrigado, Marco Antônio Mendes. Boa noite. Boa noite.